Podemos dizer que o plano de trabalho, o plano de gerenciamento só vai ficar completo quando nós, após desenvolvermos a linha de referência, a base de referência do escopo, a base de referência do tempo, tema básico do caminho crítico, a sequência de atividades, o cronograma. Temos desenvolvido a base de referência dos custos, que é a curva S, dispêndio ao longo do tempo acumulado. Também definimos o fluxo de caixa. O que seria o fluxo de caixa se não a entrada e saída, período a período, do dinheiro do projeto? A saída é a curva S, nós já definimos como o gasto previsto alocado por conta do agendamento. Seria as setas vermelhas. Mas para custear, para honrar esses pagamentos, esses gastos, deveríamos ter um aporte financeiro, que não necessariamente vai acontecer exatamente na mesma quantidade, no mesmo momento em que é demandado. Daí, produzimos um exemplo novo, apenas para ilustrar, num projeto com ADM, produção e pós-produção. Nós conseguimos mostrar aqui, nesse projeto novo, um diagrama apresentando os custos de forma periódica, que provavelmente interessa ao setor financeiro de pagamento, de desembolso. Eu vou apresentar ele aqui por semana, na cor azul positivo, vermelho negativo, mostrando os valores. Então nós temos aqui apresentando inclusive o valor de custo, aumentando o tamanho do gráfico. Uma escala mais confortável, nós temos aqui o valor semana a semana previsto a ser gasto. Mas, eventualmente, podemos não ter todo esse dinheiro no momento em que nós precisamos. Eu vou, então, criar aqui, dentro de ADM, uma fase. Eu vou até criar fora do ADM uma fase nova, chamada financiamento ou patrocínio do projeto. Ctrl X, Ctrl D. O financiamento, ele sendo um projeto de 4 meses, eu vou dizer que nós temos 4 momentos em que o patrocinador faz um aporte financeiro, faz um aporte de verba, de recursos financeiros que devem pagar por todos os gastos do projeto. Eu vou dizer que é uma atividade que consome apenas 1 hora de trabalho, seria o ato de aplicar o valor. Duração em horas. 1 hora para cada um. Mas também vou dizer que esse aporte financeiro não é de uma vez. Não é todo o dinheiro de uma vez. Então eu vou ter que colocar aqui o início, a restrição não começar antes de, o início net, not earlier than. O 1º de março ou, aqui no nosso projeto, vamos colocar aqui 1º de março. 1º de março, 1º de abril,
1º de maio, de forma ilustrativa, uma vez por mês, um valor vai ser aportado, incluído, apresentado, que devem tentar cobrir essas despesas. De forma simplista, a despesa desse projeto é R$ 9.800. Eu poderia, através do custo fixo, eu poderia colocar R$ 2.500, colocar em negativo R$ 2.500 mês a mês. E poderia pedir para mostrar aqui um gráfico de custo apresentando esse dinheiro não acumulado mês a mês. Custo não, aporte, período a período. Como estamos colocando dinheiro, verba, e temos de forma negativa, e temos de forma positiva um gasto, eu vou inverter. Rendimento, entrada é positiva, saída será negativa. Vamos ver se vai dar certo. Dinheiro entrando em azul, dinheiro saindo em vermelho. Nós temos aqui todo mês 2.500 entrando. Na fase ou no produto financiamento. Aqui, nesse gráfico, eu tenho o custo total não acumulado por semana. Só que agora eu calculei. Eu não tinha calculado antes, e com a entrada de 2.500, e a gente pode ver esses 2.500 aparecendo aqui, uma entrada de 2.500 na primeira semana, segunda, terceira, quarta, muda de mês. Nós temos aqui uma entrada negativa em vermelho. Eu vou em conteúdo mostrar rendimento como positivo e teremos então, de forma mais clássica, entrando azul, saindo vermelho. Entrando azul, saindo vermelho. Será que o que entra paga as despesas? Só podemos enxergar isso se nós fizermos de forma acumulada, entrada, saída, e aí chamamos isso de fluxo de caixa. Entrada, saída. Vamos ver se alcançamos o objetivo. Parece que sim. Parece que entrando 2.500 por mês, fazemos 10.000 e esses 10.000 pagam 9.880. Vamos calcular, vamos ver se é verdade. Sim, foi verdade. Mas se por acaso o dinheiro não entrasse dessa forma, se o aporte financeiro fosse do tipo menos 2.000, R$3.000, menos 2.000, menos 3.000, teríamos no total os mesmos 10.000 para pagar os 9.000 unidades monetárias de gastos. Para ver essa totalização de gastos, eu vou criar mais uma fase. Criar mais uma fase
chamada de projeto. Colocarei todo o nosso projeto dentro dessa fase, assim como o seu início e fim. E vou pedir para recalcular. Parece que nós temos um gasto de 9.800, temos um aporte de 10.000 e temos uma sobra de 120. Porém, nós observamos aqui que a primeira, segunda, terceira, quarta semana possuem verba para pagar os gastos. Só que nessa semana aqui, as despesas são maiores do que o fluxo de financiamento é capaz de suportar. Nós temos que trabalhar sempre com o fluxo de caixa positivo. Então, para efeito de aportes financeiros, nós teríamos que fazer a apresentação do nosso projeto no seu custo, período a período, mensal, e aqui nós falamos de gastos, e entendemos 2.000, 2.400, então vamos lá, 2.000, 2.500, 3.300, 2.000. Com esse padrão de aporte, atendendo ao fluxo de gasto, provavelmente não teremos um fluxo de caixa negativo. E o projeto termina com um saldo de 191 ou 80 reais. Lembrando que o CPM prevê como restrição apenas fazer o mais cedo possível, definir como restrição apenas a sequência mais curta de produção e com isso obter o caminho crítico, que é o caminho mais longo do projeto, definindo o tempo mais curto de execução desse projeto. Com as considerações contemporâneas, nós já temos no CPM a inclusão de critérios e restrições, de datas impostas, not earlier than, not later than, alterando a característica do caminho crítico. Nós temos as restrições do calendário, que definem períodos que anteriormente eram úteis, utilizados para produção não mais utilizados. E nós temos agora a possibilidade de ver que o aporte financeiro, às vezes, o aporte financeiro possível, e aqui eu coloco 2.500, 2.500, o aporte financeiro possível pode não atender ao projeto no fluxo de caixa. Menos 2.000, embora o total dê os mesmos 10.000 para pagar os 9.800, aí nós falamos de custo e aportes, o fluxo de desembolso não é positivo. O fluxo de desembolso eventualmente fica negativo. Como o CPM não admite restrições a menos de tempo, dinheiro, verba, não seria uma restrição. Nós modelamos aqui para deixar claro que modo 200, fluxo de caixa. Fluxo de caixa referente à verba. E nesse caso eu vou até arrumar
para que a verba não seja um problema. Não é uma restrição. Agora eu vou chamar a atenção para outro gráfico, que seria um gráfico não do consumo de dinheiro, mas do consumo de um determinado material acumulado pelo consumo e pelo uso desse material, mantendo entrada positiva, saída negativa, que é fluxo de MAT 01. Azul, padrão, entrada. Aqui a saída, consumo negativo. Temos aqui, tirando as casas decimais, mais uma vez, tirando as casas decimais, temos o fluxo, o consumo, no caso não é o fluxo, é o consumo de materiais. Aqui não seria fluxo, porque nós não estamos com entrada de materiais. Então aqui seria consumo, consumo acumulado, não período a período. E aqui nós poderíamos ter 1, 2, 3, 4, 5, aporte ou compra de MAT 01. São 4 meses, então vou colocar 4 meses. Suprimento vai comprar 4 vezes MAT 1. Nós não vamos ver custo fixo. Vamos ver MAT 1 quantidade. 935 consumindo esse projeto. 935 unidades de MAT 1. Cada aporte será feito em 1 hora. As datas de início não antes de seguirão a mesma regra do primeiro dia útil do mês, igual a verba. Só que eu não vou colocar verba, como eu coloquei com aporte financeiro. Eu vou colocar volumes. 250, 250, para totalizar 1.000, de forma que o que eu vou comprar seja maior do que o que eu vou utilizar. E aqui eu não vou ver o custo, mas eu vou ver o material 01 na sua quantidade, mês a mês, necessária. Fluxo, não, aporte. Aporte de MAT 01 por mês. Vamos ver quantos MAT 01 eu preciso por mês. Azul, positivo. Vermelho, negativo. Padrão de quantidade, 0. Parece que nós precisamos por mês de 200, 200, 289. Bom, eu fiz uma compra programada igual e me parece que o consumo programado por período não é igual. O que eu vou fazer então aqui? Eu vou fazer com que eu veja o MAT acumulado do projeto Vamos ver se é do projeto? Vou até fazer de novo.
botão direito, relatório em diagrama do material 01 na sua quantidade, acumulada para mostrar o fluxo, entrada positiva, aqui vai ser de fato fluxo, valor 0, na cor azul. Se tudo der certo, teremos aqui aporte de materiais. Aí eu tenho que calcular, né? Acho que é isso. Pronto. Eu estou com uma sobra de 65 unidades. Um consumo de 935. Uma compra de 1.000 nessas datas. Eu tenho meu projeto acumulado durante a semana. Parece que no mês não deu problema, vamos ver na semana. Na semana também não deu problema. Temos material 1 em consumo por semana sendo suprido pela compra e pelo financiamento. Esse gráfico está certo? Deixa eu ver. Material total acumulado, fluxo de materiais. Eles foram colocados aqui. Vamos ver se nós temos materiais. Temos os materiais. Nesse caso, eu fiz uma simulação. Nesse caso, se nós não tivéssemos essa distribuição de compra, se o fornecedor só pudesse fornecer nas quantidades período a período, mesmo que totalizando a quantidade de 1.000, mas não no tempo programado, na simulação que eu fiz, já mostraria uma necessidade. Aqui eu vou apagar e vou colocar aqui, já mostraria uma necessidade de reavaliação desse fornecimento desse material 1. Então nós temos como ver que o recurso, ele também prevê, o recurso tipo material humano ou equipamento, ele também prevê uma avaliação de consumo, um fluxo, uma logística de suprimento, assim como nós já vimos o fluxo de caixa e o fluxo de materiais. Esse é o fluxo de materiais, eu vou gravar fluxo de materiais e vou pegar o fluxo de caixa e colocar com o objeto adequado, que é o custo semana a semana. Pronto. Nós temos o fluxo de caixa em dinheiro positivo, saudável, e temos o fluxo de materiais, nesse caso, não saudável, porque o fornecedor não está entregando dentro da programação pretendida. Nós podemos ter aqui o fornecedor 1, Ctrl C, Ctrl V. O fornecedor 2. E o fornecedor 1 e o fornecedor 2
Todos fornecem 100 peças, período a período. Isso deve dar 800. Então vamos colocar aqui 200. Ou no primeiro momento, o fornecedor 1 consegue fornecer 200, e no primeiro momento o fornecedor 2 consegue fornecer 200. Só que o fornecedor 2, ele tem um momento diferente de fornecimento, e é sempre no dia 15. Então o aporte financeiro, o aporte de o fornecimento de materiais, o aporte de materiais, também pode ser feita de forma diferenciada. Calculando, vamos descobrir que temos 1.000 de fornecedores diferentes para atender a 935. E aqui nós temos a programação do suprimento, esquecendo a parte financeira. E temos aqui o fluxo de material. Esse fluxo de material seria do projeto. Conferindo. Aqui nós temos 1.000, o que dá 300 no primeiro mês, 300 no segundo mês. A quantidade interessante. Botão direito, gráfico, material 1, quantidade independente do fornecedor, por semana, fluxo de materiais no projeto, azul como positivo, sem casa decimal. Nós temos um projeto saudável no que diz respeito ao material 1. Se os fornecedores não conseguissem, só conseguissem fornecer 100 e só no último mês, no último período, fornecer os 200, ainda totalizaríamos 1.000, porém em momentos diferentes. Isso poderia trazer uma inviabilidade ao projeto. Como nós falamos de fluxo de caixa, fluxo de materiais, modelamos essa parte de financiamento e compras, reforçamos a ideia de que o CPM tem como premissa básica restrição de tempo. A única restrição, a única coisa que falta, a única coisa que limita o projeto é o tempo. Não faltam recursos materiais, não faltam recursos financeiros, logo, o projeto sempre será execuível, não importa se for por materiais ou por recursos financeiros. O projeto sempre será cumprido, uma vez que esses recursos não são limitadores, e quando muito, toda a verba aparece no início do projeto, todo o material aparece no início do projeto. Nós vimos nesse tópico, ainda em planejamento para o controle, o cronograma, a base de referência, as folgas, o agendamento, o orçamento, que é o gasto ao longo do tempo. Vimos o fluxo de caixa com o gasto ao longo do tempo e o recurso financeiro ao longo do tempo, pontualmente ou distribuído. Vimos até o conceito de fluxo de estoque ou de suprimento,
Tudo isso definindo bases de referência. Nosso próximo trabalho de produção é o E4. O E4, ele vai ser a montagem do cronograma, a apresentação das folgas, do caminho crítico, a preservação da linha de base. Esse foi o tópico 4 do curso Ultralight Spider Project CPM, promovido pela Ectus em parceria com The Spider Project Team. Eu sou o Marcos Posse e acompanhei vocês também nessa unidade número 4.